Hoje trataremos problemas de aproximação. Um exemplo desse tipo de problema é o seguinte: consideremos uma aplicação diferenciável de classe R entre duas variedades de classe infinito. O problema é tentar aproximar a dita aplicação f por uma aplicação de classe infinito entre as duas variedades, ou seja, encontrar uma aplicação de classe infinito próxima da aplicação inicial para a topologia forte. Também veremos outro problema, que é o seguinte: se a gente tem uma variedade diferenciável com classe de diferenciabilidade finita, por exemplo, CR, será que a gente pode encontrar uma estrutura diferenciável sem infinito compatível com a anterior? Isso seria extremamente útil, porque em particular permitiria supor que toda variedade é uma variedade de classe sem infinito. Então, sejam 0 menor ou igual do que R, menor do que S, menor ou igual do que infinito, e variedades M e N de classe CS. Queremos aproximar aplicações de classe R com aplicações de classe CS, claro, no conjunto de aplicações diferenciáveis de classe R, de M e N, onde a gente está considerando a topologia forte. Tá? Para isso, vamos definir a convolução de uma aplicação, tá? Então, precisamos definir o núcleo de convolução, tá? Então, uma aplicação θ de Rm não reais não negativos é um núcleo de convolução. Claro, na verdade, que a gente vai considerar sempre que θ é uma aplicação de classes infinito. Tá? Então, aqui a gente considera que θ de fato é infinito. Então, uma aplicação é um núcleo de convolução. Se θ tem um suporte compacto, tá? Ou seja, o conjunto de pontos onde θ é distinto de zero é um subconjunto limitado de Rm. E, além disso, tá, a integral de θ é igual a 1. Θ é uma função contínua, de fato vai ser de classe infinito, mas em particular é contínua, então podemos calcular a integral. A integral vai ser um número não negativo, tá? Porque θ é distinto de zero só é um conjunto limitado. E vamos pedir que essa integral seja exatamente igual a 1. Então, nessas condições, dizemos que a aplicação θ é um núcleo de convolução. Tá? O menor real positivo, delta, tal que o suporte de θ está contido na bola fechada de centro zero e raio delta, será chamado de raio suporte de θ. Tá? Então, o que temos aqui, vamos lembrar, é que o suporte de θ é simplesmente o fecho do conjunto de pontos tais que a imagem de θ é distinto de zero, tá? E esse conjunto é sempre um conjunto fechado, mas a gente está pedindo que esse conjunto de fato seja um conjunto compacto. E o que podemos considerar é que o raio suporte, de fato, é o menor dos épsilon positivos, tais que o suporte de θ está contido na bola de centro zero de raio epsilon. Tá? Ok. Então, temos essas duas definições. Sempre vamos ter núcleos de convolução. Vamos lembrar o lema que a gente já usou quando definimos partições da unidade. A gente chamou lá esse lema de lema fundamental, que é o seguinte: se a gente tem dois números reais positivos A e B, e um número natural, existe uma função de classe infinito eta de Rn com imagem no intervalo fechado 0, 1, tal que θ de x é igual a 1
se o módulo de x é menor ou igual do que a, e eta de x é igual a zero se o módulo de x é menor, é de fato maior ou igual do que b. E dessa forma, a gente tem um núcleo de convolução, tá? É claro que o suporte de eta é compacto, porque está contido na bola de centro B raio zero fechada, tá? Então, é claro que esse suporte é compacto, porque é um fechado compacto. E, claro, a única coisa aqui que não está garantida é que a integral seja igual a 1. Mas tudo bem. A integral de θ em Rn é um número positivo, tá? Porque a gente tem que eta é igual a 1 na bola de centro 0 e raio A. Então, a integral é, no mínimo, o volume dessa bola. Tudo bem. Então, talvez eta não seja um núcleo de convolução, tá? Mas o que sim que vai acontecer é que podemos construir de maneira bem simples um núcleo de convolução. Porque se consideramos o quociente da integral desculpa, de eta e da sua integral, tá, a integral, essa função que a gente considera aqui tem exatamente o mesmo suporte do que a função eta, então o suporte continua sendo compacto, e a integral, agora, a integral dessa função é a integral de eta dividida pela integral de eta, ou seja, 1. Então, temos núcleos de convolução, tá? E podemos supor que o raio suporte é tão pequeno quanto seja necessário. Aqui, no nosso exemplo, o raio suporte seria menor ou igual do que B. Tá? Então, o que deduzimos é o teorema seguinte, que dados M, que seria a dimensão aqui do Rm, em um epsilon positivo, existe um núcleo de convolução cujo raio suporte é menor do que epsilon. É o que a gente vê. Tá? Então, temos núcleos de convolução com raios suportes que podemos considerar arbitrariamente pequenos. Tá? Vamos aplicar a existência de núcleos de convolução ao problema de aproximar aplicações contínuas por aplicações de classe infinito. Tá? Então, seja f uma aplicação contínua, definida em um subconjunto aberto de Rm, cujo contradomínio é Rn, e considere um núcleo de convolução θ, cujo raio suporte é menor ou igual do que delta. Então, definiremos a convolução de θf, θ estrela f, como uma aplicação definida em um aberto U sub delta, um subconjunto aberto de U, cujo contradomínio ainda é Rn, e que está definida por essa fórmula, tá? Onde o U sub delta é o conjunto de pontos x de U, tais que a bola fechada de centro x e raio delta está contida em U. Tá, tudo bem. Então, vamos primeiro considerar essa fórmula que é a definição da convolução. E o que acontece é que fixemos agora que x é um ponto de U sub delta. Tá? Em esse caso, se y pertence à bola de centro zero e raio delta fechada, temos que x menos y pertence à bola fechada de centro x e raio delta. Em particular, temos que, que esse conjunto está contido em 1, ou seja, x menos y é um ponto de 1. E daí, f de x menos y está bem definida. Tá, mas sabemos que o suporte de θ está contido na bola fechada de centro zero e raio delta. Então, daí vamos deduzir que a aplicação que envia y
em f de x menos y vezes θ de y é uma aplicação que está bem definida para todo ponto de Rm e, de fato, é uma aplicação contínua. Então, a gente pode considerar aqui a integral. Por quê? Porque, sendo contínua, tá, a gente pode integrar sem problema nenhum. Claro, o único problema é que a gente talvez preferiria integrar um compacto para garantir que a integral é finita. Mas é o que está acontecendo aqui, o suporte de θ é compacto, então na prática a gente está integrando um compacto e esse valor da integral é um valor real, é um valor finito. Então, dessa maneira, a gente tem definida a convolução de θ e f no ponto x. Tá, então aqui temos uma primeira expressão para a convolução e aqui temos uma segunda expressão. Como é obtida a segunda expressão? Fazendo uma mudança de variáveis. Tá? Vocês fazem a mudança de variáveis, por exemplo, y igual a x menos, será, y chapéu. E o que acontece nesse caso é que x menos y vira y chapéu, por isso aqui aparece o y vira x menos y chapéu, e vocês têm que multiplicar pelo determinante da matriz jacobiana. Mas como aqui temos menos y mais uma translação, o determinante, o módulo do determinante da matriz jacobiana é sempre igual a 1. Então, pela fórmula de mudança de variáveis, temos que a convolução de θf no ponto x também é dada pela segunda fórmula. É simplesmente a fórmula de mudança de variáveis para uma integral. E a gente vai precisar de usar as duas fórmulas. As duas fórmulas vão ser interessantes para a gente. Tá? Então, por que a segunda fórmula é interessante? Porque o negócio é que a gente está integrando uma função em y para cada x. Mas a gente vai derivar essa função em relação a x. E a gente gostaria de dizer que em relação a x, a dependência é de classe infinito. Obviamente, quando consideramos a primeira expressão, isso aí não vai acontecer porque a f é simplesmente contínua. Então, a dependência aqui dessa expressão segundo a variável x não é infinito. Mas quando a gente olha para a segunda aplicação que estamos integrando, agora sim, cada vez que a gente fixa y, tá? Aqui o que temos é uma função de classe sem infinito em x. É por isso que essa segunda fórmula para a convolução de θf vai ser muito importante, porque a dependência dessa segunda aplicação que estamos integrando em relação a x é sem infinito. Tá? É contínua nas duas variáveis, mas aqui vai ser sem infinito na variável x. Tá? Tá. Então, a convolução é um operador que suaviza. É um operador que vai transformar uma aplicação contínua em uma aplicação de classe infinito. Tá? É verdade que a gente perde alguma coisa, tá? Porque se f é uma aplicação contínua, a convolução vai dar para a gente uma aplicação, bom, ainda não vamos fixar a classe de diferenciabilidade, mas que não está definida em todo U, está definida nesse conjunto U sub delta. Tá? Mas tudo bem. O que a gente quer ver agora é que, de fato, essa convolução é sem infinito. Tá? Então, a gente consegue aproximar, bom, consegue associar a f uma aplicação sem infinito. Então, vamos ver que, de fato, essa propriedade vale.
Tudo bem. Usamos a segunda fórmula para a convolução de θf, tá? Então, a convolução de θf no ponto x é a integral em Rm de f de y vezes θ de x menos y t de y, tá? É a segunda das fórmulas. Tá. A gente pode derivar em relação, por exemplo, a x sub i. Tá, e a gente quer usar aqui o teorema de derivação abaixo da integral. Mas para isso, o que a gente precisa é ver que quando vocês derivam, a gente obtém uma aplicação contínua. E isso aí é claro, tá? Porque a derivada em relação a x sub i, como y não depende de x, vai ser dessa forma, pela regra da cadeia. A θ era uma função de classe infinito, então a função que aparece aqui, ou a aplicação, para ser mais preciso, com a aplicação de x e y é contínua. Então podemos derivar abaixo da integral e vamos obter essa fórmula. Claro, poderíamos derivar mais vezes. Aqui estamos derivando uma vez em relação a x sub i, nós poderíamos derivar i sub i uma vezes em relação a x sub 1, i sub 2 vezes em relação a x sub 2, e assim por diante. E em cada passo, a gente tem que essa função que aparece aqui, pelo fato de θ ser uma função de classe infinito, é sempre uma aplicação de x e y contínua. E a gente pode, usando o teorema de derivação abaixo da integral, mostrar que, de fato, essa derivada da convolução no ponto x é dada por essa integral. Tá? Em particular, temos essa fórmula. A derivada da convolução de θf, tá? É igual à derivada de θ convolução com f. Tá? Tudo bem. E, de fato, assim a gente obtém que a convolução de θf é de classe sem infinito em 1 sub delta. Porque a gente viu que existem todas as derivadas parciais de todas as ordens, que são iguais a essa convolução, que está perfeitamente definida. Então, em particular, existindo as derivadas parciais de todas as ordens, a gente tem que a convolução de θf é sem infinito onde está definida, que é o conjunto U sub delta. Então, a gente conseguiu, tá, associar, como a gente queria, a uma aplicação de classe C0 entre U e Rn, uma aplicação que seria a convolução de classe infinito entre U sub delta e Rn, onde delta é de fato o raio suporte do núcleo de convolução. Tá? Então, a convolução suavizou a aplicação F. Claro, o negócio é que também queremos ver que a convolução tem outras propriedades, porque associar a uma função ou a uma aplicação f, uma aplicação de classe infinita é fácil, por exemplo, a aplicação C. Tá, queremos ver que a convolução da θ e da f está próxima da f. Tá? Então, para isso, vamos considerar que f é uma aplicação de U, de um aberto de Rm em Rn de classe CR. Tá? E aqui temos a fórmula para a convolução de θf no ponto x. Tá? Lembremos sempre que x pertence a U sub delta. Tá? Aqui estamos usando a primeira das fórmulas, a fórmula que a gente usou de fato para definir a convolução. Ok? E o que queremos de novo é derivar em relação a x sub 1, x sub 2, h, x sub n. Tá, então, quando a gente deriva, por exemplo, uma vez, em relação a x sub 1, aqui derivamos a f em relação a x sub 1. Claro, isso aqui não depende de x, então a derivada
de f de x menos y em relação a x sub 1 pela regra da cadeia é a derivada de f em relação a x sub 1 em x menos y. Tá? Ok? Mas o negócio aqui, ok? É que, de fato, de novo, essa aplicação aqui é sempre que a f seja de classe CR e a soma dos índices aqui que estamos usando para derivar, ou seja, sempre que estemos considerando uma derivada de ordem menor ou igual do que R, vamos ter que a função que aparece aqui é uma função contínua. Então, como aplicação de x e y é contínua, em consequência, podemos derivar abaixo da integral. E temos que essas derivadas, tá? Da convolução de θf em relação a x sub 1 e sub 1 vezes, x sub 2 e sub 2 vezes, e assim por diante, hx sub m e sub m vezes, essa derivada é igual à convolução de θ com a derivada da f, a derivada análoga, sempre claro que a soma aqui dos índices de derivação seja menor ou igual do que R. No momento em que seja maior do que R, aqui já não temos mais que essa derivada é contínua e o que estamos dizendo, de fato, não vale. Tá? Então, temos essa fórmula, tá? E o que acontece é que essa expressão aqui converge uniformemente a derivada correspondente, a derivada parcial em relação a f correspondente da f nos subconjuntos compactos de U se o raio suporte de θ converge a C. Tá, então vamos ver por que isso aí. Suponha que vocês têm que f é uma função contínua, tá? E a gente vai fixar um compacto. Um compacto contido em 1. Tá, o que a gente quer é estudar f composto com θ em x, onde x é um ponto do compacto. Tá, mas como vocês têm que K é compacto, uma coisa que temos é que uma aplicação contínua em um compacto é uniformemente contínua. Tá? Então, dado epsilon positivo, existe um delta também positivo, tal que se x menos y é menor do que delta e x pertence a K, então f de x menos f de y é menor do que epsilon. Tá? Isso aí é pelo fato de que uma aplicação definida em um compacto é uniformemente contínua. Tá, então, o que acontece se a gente tem que o raio suporte da convolução é de fato menor ou igual do que delta? Tá, em esse caso, se a gente quer comparar f de x é um ponto, de novo, que está no nosso conjunto compacto, f de x com a convolução de θ composto com f em x, tá? Isso aí vai ser, ok? F de x menos a integral em Rm de f de x menos y, θ de y, t de y. Ok? Tudo bem, mas como a integral de θ é igual a 1,
que é uma propriedade do núcleo de convolução que a gente não usou nunca até agora, isso vai ser a integral de f de x vezes θ de y de dy menos a integral de f de x menos y, desculpa, f de x menos y, θ de y de dy. Tá, aqui a gente pode integrar em Rm, mas como o suporte de θ está contido na bola fechada de centro cero em raio delta, também podemos integrar simplesmente nessa bola. Ok. Então, o que temos é que f de x menos a convolução de θf em x é igual a integrar na bola fechada de centro cero raio delta de f de x θy de dy menos a integrar na mesma bola de f de x menos y θ de y de dy. Tá? Isso é o que a gente viu. Ótimo. Mas aqui o que temos é que isso vai ser menor ou igual que a integrar na bola de f de x θy menos f de x menos y θy, tá? De dy. A integral desse módulo. O módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Tá. De fato, a gente poderia tirar θ fora do módulo aqui. Então, poderíamos simplesmente colocar assim. E vamos ver. θy de dy. Mas, claro, o que acontece é o seguinte. A distância entre esses dois pontos é menor ou igual do que delta. E x pertence a k. Então, pela propriedade que a gente viu de que a nossa... A gente viu que se a distância de x a y é menor... Bom, podemos colocar aqui menor ou igual, tanto faz. Menor ou igual do que delta e x pertence a k, então o que acontece é que a distância de f de x a f de y é menor do que y. Então, isso quer dizer que essa integral aqui é menor ou igual do que y a integrar na bola fechada de centro cero em raio delta fechada de θ de y, mas a integral de θ de y é 1. Então, isso aqui vai ser, de fato, epsilon. Então, o que a gente vê é que se x é um ponto de K, considerando o raio suporte menor ou igual do que delta, a gente consegue ver que a distância entre f e a convolução de θ com f no ponto x é menor ou menor ou igual, tanto faz, do que epsilon. Então, em particular, temos, tá, que se consideramos a convolução de θf, essa convolução converge para f uniformemente nos compactos se o raio suporte converge para C. Tá? Quando a gente considera essa situação aqui, e a gente quer olhar para essa convergência agora de derivadas parciais, o que acontece é que, de fato, essa derivada parcial é a convolução de θ e essa derivada parcial que é uma função contínua. Então, quando o raio suporte vai para zero, essa convolução converge uniformemente nos compactos a essa função aqui. Então, quando o raio suporte vai para zero, essas derivadas parciais convergem uniformemente nos compactos a essa derivada parcial da f, a derivada parcial equivalente. Então, vamos ter convergência uniforme nos compactos, quando o raio suporte vai para zero, das derivadas parciais de ordem HR, sempre que a f seja, claro, uma aplicação diferenciável de classe CR. Então, a convolução
Por essa razão, é também um operador de aproximação. Suaviza a função, mas é próxima. Vamos ver que próxima, que a gente pode nos compactos no mínimo ver que é CR próxima, se a F era CR, a convolução é CR próxima da F, tá? Então, por essa razão, a convolução é uma candidata perfeita para o nosso objetivo de aproximar aplicações de classe R com aplicações de classe S com R menor do que S. Tá? Vamos conseguir melhorar, perturbando, claro, um pouquinho as nossas aplicações, a classe de diferenciabilidade das mesmas. Tá? E o teorema que a gente consegue mostrar como consequência da discussão anterior é o seguinte: seja θ um núcleo de convolução C infinito, cujo raio suporte é delta. Tá? Poderia ser também menor do que delta. Basta que seja menor ou igual do que delta. Considere uma aplicação contínua, f, de 1 em Rn, onde U é um subconjunto aberto de Rm, e consideramos a convolução, que está definida em U sub delta. Então, essa convolução satisfaz que é uma aplicação sem infinito, como já vimos, em U sub delta, que, de fato, quando a gente considera as derivadas parciais da convolução, são obtidas como convolução das derivadas parciais de θ com f, isso aí para qualquer derivada parcial de qualquer ordem, tá? Que se f é de classe R, a gente pode conseguir as derivadas parciais de ordem HR da convolução, como a convolução de θ e as derivadas parciais da f, tá? E que, em consequência, se f é de classe R, epsilon é um real positivo e K é um subconjunto compacto de U, então, se considerarmos um raio suporte suficientemente pequeno, vamos ter que as derivadas parciais de f e da convolução de θ e f estão muito próximas em K, tá? As derivadas parciais de ordem HR da f e da convolução de θf estão muito próximas em K. De fato, podemos supor que a diferença entre elas é menor do que epsilon. Para todo x em K e para todo K entre 0 e R. Tá? Mas, claro, precisamos, se aqui temos um epsilon, precisamos considerar um raio suporte suficientemente pequeno. Vai ser um delta que vai depender de epsilon. Quanto menor seja o epsilon, menor também vamos precisar que seja o delta. Então, podemos usar a convolução para aproximar aplicações de classe R entre um aberto U de um espaço euclidiano e Rm, aproximar essas aplicações por aplicações que são sem infinito na vizinhança de um compacto, em particular em esses abertos U sub delta, mas, claro, se você considerar um compacto, para delta suficientemente pequeno, o compacto sempre está contido em U sub delta. Tá? E veremos a densidade das aplicações sem infinito na topologia forte, no espaço de aplicações diferenciáveis de classe R, usando convoluções. Isso aí vai estar garantido porque é o operador que a gente pode usar para suavizar e aproximar uma função e partições da unidade, que a gente está trabalhando com aplicações entre espaços euclidianos. Estamos usando, por exemplo, na definição, sei lá, a diferença de pontos no domínio. Então, a gente precisa trabalhar em cartas locais e colar as propriedades obtidas em cada uma dessas cartas locais. E para esse trabalho, temos uma ferramenta perfeita que é, de fato, as partições da unidade. Tá?